Olá, meninas, tudo bom? Bom dia, né? Ainda estamos aí na parte da manhã e a gente resolveu fazer essa live aqui, uma live extra essa semana, né? Normalmente a nossa live aqui semanal é toda terça-feira às 8h30, mas em virtude aí do nosso desafio, da nossa tarefa da semana lá do grupo Esposa e Mãe Feliz, eu resolvi fazer essa live para poder dar uma ajudinha aí, quem tem alguma dúvida na hora de executar essa tarefa. Se vocês estiverem me vendo bem, ouvindo, se o áudio estiver tudo ok, vocês coloquem aí um joinha, porque como está um pouco distante, eu não vou conseguir ler tudo. Mas no final eu vou responder algumas perguntinhas também, tá bom? Não precisem se assustar com todas essas coisas aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu quero realmente conversar aqui com vocês sobre quanto que é importante a gente se dedicar um pouquinho mais, né? Se dedicar a fazer um pouquinho mais por amor àqueles que são mais próximos a nós, sobretudo o nosso esposo. Tá bom? Então aqui nessa live de hoje a gente vai falar sobre a importância dessa mesa posta, o porquê que a gente pode demonstrar o amor dessa maneira para o nosso marido, né, para os nossos filhos também. Mas hoje o foco aqui é no marido, por conta da nossa tarefa do dia. Quem ainda não faz parte do grupo, né, Esposa e Mãe Feliz, no link da minha bio tem um linkzinho lá, é só clicar e apertar o botãozinho grupo do Telegram e aí você vai direto lá para o nosso grupo do Telegram. É um grupo incrível, somos diversas mulheres, né? Quem criou, né? Quem trouxe essa ideia, né? Desse grupo, na verdade, foi a Cássia, mas hoje somos outras mulheres que também ajudamos ela nesse apostolado, né? Nesse trabalho. E a gente sempre reflete lá no grupo sobre o quanto que é importante a gente colocar as coisas no seu devido lugar, dar a importância, né, para as pessoas. Antes de se preocupar em fazer as coisas, a gente começa a trabalhar essa compreensão do quanto que é importante a gente se dedicar em amar aqueles que estão conosco dentro do nosso lar e, sobretudo, ali o nosso esposo. E ao longo de todo esse mês de julho, a gente veio abordando a virtude da ordem. Então, a gente teve um calendário. Quem também ainda não baixou, dá tempo ainda de baixar, porque são reflexões diárias. Então, tem um calendário onde tem sempre, todos os dias, né, uma frase para você refletir, colocar aquela frase em prática. Nós tivemos também a semana da ordem, né, que a Cássia e a Richelle fizeram diversas lives falando sobre esse tema. Também os links para assistir os vídeos que estão à disposição de vocês estão lá no grupo do Telegram, tá certo? E nessa semana agora a gente tem uma tarefa, sobretudo no dia de hoje, mas quem não conseguir colocar em prática no dia de hoje pode colocar para os próximos dias, enfim, implemente isso na sua rotina que com certeza vai gerar muitos frutos aí da convivência entre você e o seu esposo. E a nossa tarefa de hoje então é preparar um jantar especial para o nosso esposo, que a gente possa aproveitar este momento, né, para poder conversar, para poder estar um com o outro. Às vezes é tão difícil na correria do dia a dia, não é mesmo? Mas se a gente fizer um esforcinho, se a gente, né, se dedicar realmente, a gente consegue separar esse tempinho, fazer um jantarzinho ali com amor, né, com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação e preparar algo especial para o nosso marido. Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, né? O amor, ele não é só demonstrado através de palavras, não é mesmo? A gente não ama o outro só quando diz eu te amo e o outro diz de volta, eu te amo também. Na verdade, a gente ama muito mais em cada uma das nossas tarefas, em cada uma das nossas atitudes, nessa troca de olhar, nesse convívio, né, fraterno, um convívio
prazeroso ali entre o marido e a esposa, essa conversa, essa partilha de vida realmente. Então, a gente quis trazer para vocês essa tarefa do dia de hoje para fomentar realmente esse momento que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa um pouquinho de lado. E vocês vão ver que, embora eu tenha trazido todas essas coisas aqui para vocês vão perceber que é muito simples colocar essa tarefa em prática, tá bom? Lá no grupo do Telegram também, Esposa e Mãe Feliz, já disse, né? Quem está chegando agora, quem ainda não faz parte, o link para participar do grupo tá lá na minha bio. E lá no grupo a gente tem diversas outras ideias. A gente vai liberar daqui a pouquinho, no final dessa live também, no grupo de conteúdo, todo um material lindo que as outras meninas prepararam para vocês. E também a gente vai ensinar algumas coisinhas para vocês incrementarem, né, essa arrumação da mesa, por exemplo, florzinhas, né, de feltro, enfim. Clica lá no link, vai fazer parte do grupo que hoje vai ter muita dica legal para a gente colocar essa tarefa em prática. Bom, e para começar realmente, né, muita gente quer até preparar algo especial, algo diferente ali para o esposo, né? Quer preparar realmente, proporcionar para o marido um momento mais especial, mas às vezes bate aquela insegurança, aquele medo, e a nossa frase do dia de hoje do calendário diz exatamente sobre isso, né? Aquilo que o amor faz, o medo não é capaz de fazer. Então, é muito importante a gente superar esse medo, esse receio e descobrir, entender que é muito fácil montar um jantarzinho especial. Você já provavelmente já faz uma comidinha, né, que o marido mais gosta, tem aquela comidinha especial. Então, você já pode pensar, né, nesse cardápio, nessa receita ao longo de todo esse dia. E à noite, quando você for preparar para servir o seu esposo, né, se atente, né, tente colocar uma mesa bem posta. Isso é importante porque fomenta ali também na relação matrimonial, né, o apreço pelas coisas belas, né, você colocar a mesa de forma adequada. Não precisa ficar se preocupando, mas eu não sei nenhuma regra de etiqueta. No dia de hoje, não é preciso se preocupar com regra de etiqueta ou não. Eu vou trazer algumas dicas práticas para você, para que você se atente em colocar com as coisas que você já tem aí em casa, né? Não precisa se preocupar, que taça bonita, Thaís, mas eu não tenho uma taça. Não tem problema, eu trouxe um copinho simples, de vidro normal, e eu só quero que vocês coloquem, né? Vençam esse medo, esse receio, se desafiem a também colocar essa tarefa em prática de um modo mais delicado, mais zeloso. Então, eu vou trazer alguns pontos para vocês se atentarem na hora de montarem a mesa, para vocês conseguirem cumprir essa tarefa com perfeição, assim, com toda alegria, com todo empenho, combinado? Então, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder, porque como tá longe, eu não consigo ver muito bem. Deixa eu só ver se o áudio tá legal. A proposta do desafio, gostou? Que bom, que alegria, fico muito feliz. Bom, então vamos começar, não é mesmo? A primeira coisa que você precisa pensar na hora de montar lá a sua mesa, enfim, primeiro de tudo é a refeição. O que você vai fazer de especial para o seu esposo? Vai ser um jantar ou almoço? Vai ser um lanche, né? Tem muita gente que janta à noite, mas tem gente que não janta. Então, considere qual é a refeição que você vai proporcionar esse momento agradável entre você e seu esposo. E aí, com base nessa refeição, a gente vai montar as opções que a gente tem. Pode ser também um lanche à noite ou então um café da manhã, amanhã, né? Já que você, às vezes, hoje pode ter algum compromisso e tudo mais, não tem problema. Então, você pode proporcionar também um café da manhã com a mesa posta. Olha que surpresa maravilhosa. Tenho certeza que o esposo vai adorar essa surpresa, né, do dia de hoje. Pode ser também um cafezinho na cama, um café da manhã na cama, né, no final de semana. Às vezes, durante a semana é meio corrido, mas aí ao longo da semana você vai pensando, vai estruturando e proporciona lá um cafezinho da manhã para o maridão na cama e tudo mais. Né? É importante a gente se preocupar como que a gente tem demonstrado esse afeto, esse amor, esse carinho, esse zelo pelo nosso esposo no nosso dia a dia. Não precisa
pegar este momento, né, e fazer um jantar especial só no aniversário de casamento ou só no dia dos namorados. Na verdade, a gente pode surpreender e proporcionar esse momento muito agradável ali para o casal em outros dias também normais, digamos assim, do dia a dia. Isso vai com certeza fomentar aí o amor e proporcionar também um momento de partilha, de conversa. Às vezes a gente tem uma dificuldade de conversar, algum assunto delicado com o esposo. Prepara ali esse momento, vai tudo ficar mais propício para a gente poder conversar sobre algum ponto, né? Enfim, partilhar de fato aquele momento, aproveitar esse momento em casal, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é qual é a refeição. E baseado na refeição, a gente vai para as questões mais práticas daquilo que a gente vai precisar fazer para montar a nossa mesa. O que a gente vai precisar ter? O que eu preciso separar previamente? Porque se eu deixar tudo para a última hora, pode ser que eu não faça com tanto zelo, com tanto carinho. Então não custa nada a gente parar um pouquinho, pensar, ver as coisas que a gente tem, separar as coisas ali mais bonitinhas, né? Pode ser o prato do dia a dia. Eu trouxe aqui para vocês 2 opções para eu poder mostrar para vocês que não tem problema, que você pode começar com o que você tem em casa. Tá bom? Então eu trouxe aqui uma opção de um prato mais especial, que aqui em casa esse é o prato dos dias especiais, e também trouxe o prato do dia a dia, que se você não tiver a opção do prato especial, pode usar o do dia a dia, que não tem problema algum, tá certo? Bom, então digamos que a gente vai preparar um jantar, né? Nesse jantar é importante a gente se atentar o que a gente vai servir. Se vai ser uma refeição simples, normal, arroz, feijão, salada, uma carninha, ou então uma carne com legumes assados, né, que é rapidinho de fazer, que não tem muito problema, né, muita dificuldade, ou então, por exemplo, uma massa, porque quando a gente, dependendo do que a gente for servir, a gente tem os pratos adequados, não é mesmo? Então, se a gente for servir, por exemplo, uma refeição mais simples, mais normal, a gente pode utilizar o prato raso para poder servir. No final de tudo, eu vou montar aqui a mesa para vocês entenderem a posição das coisas, para ficar um negócio bem bonito mesmo para o marido, tá? Mas então, se você for servir algo simples, você pode utilizar o prato raso, tá bom? Se você for servir, por exemplo, uma massa, algo que tem algum molho e tudo mais, você pode utilizar o prato que é mais fundo, né? Porque aí aqui nessa parte funda vai ficar ali aquele caldinho, aquele molhinho. Então se atente nesse quesito, né? Nessa questão, na hora de botar a mesa. Porque às vezes a gente no dia a dia utiliza o prato fundo para comer o arroz com feijão, não é mesmo? Vai o que tem, cada um fica com um. Mas nesse momento, se você quer proporcionar ali um momento super agradável para o seu esposo, vale a pena considerar esses pontos, tá bom? Para que fique uma mesa harmônica, para que fique belo, para que ele sinta esse amor, esse zelo, né? Esse pensamento seu de proporcionar algo bacana para vocês juntos. Então, é muito bacana. E se você for servir algo com molho e for utilizar o prato fundo, para dar um charminho a mais, você pode utilizar o fundo com o raso, assim, ó, colocando o raso por baixo e o fundo por cima. E aí vai ficar bem bonitão lá, bem bonitão na sua mesa, vai ficar super especial. O marido já vai chegar, já vai olhar, já vai falar assim: opa, tem alguma coisa diferente aqui, não é mesmo? E também, se você for fazer um lanche, na verdade, você pode utilizar o pratinho de sobremesa para poder servir ali o pãozinho, né, o misto quente, enfim, uma torradinha. Então, você pode utilizar também o prato de sobremesa para poder servir ali aqueles petisquinhos. Se for fazer um petisco, né, uma batatinha frita, alguma coisa assim, também pode utilizar esse pratinho que é o menor, né, aquele de sobremesa, para poder servir esse tipo de comidinha, tá bom? E aqui eu te mostrei para vocês, né, o prato mais bonitinho que eu reservo para os dias e momentos mais especiais. Como esse momento, por exemplo, eu não guardo esse tipo de louça só para usar no Natal, ou no Ano Novo, ou na visita. Não, eu utilizo muito essa louça
no meu dia a dia, mas não assim todos os dias, quando eu quero preparar algo especial. Então, quando o marido chega e já olha essa louça aqui na mesa, ele já sabe que vem um jantarzinho especial por aí. Então, é importante a gente se atentar, observar o que eu tenho. Eu tenho um prato assim para os dias mais especiais? Eu fico só guardando ele só para usar, sabe-se lá quando, né? Então, vou tirar hoje, vou limpar, vou lavar direitinho e vou deixar ali para eu montar a mesa mais tarde para o jantar. Porque a pessoa mais especial que poderia usar esse prato, essa louça, é você e seu esposo, a sua família, naquele momento que você está proporcionando para eles. Então não fique guardando só para visita, né? Utilize também ao longo desses dias, desses momentos, que com certeza isso vai contribuir para que todo o clima do jantar fique realmente aquele ar de especial naquele dia, tá bom? E outra coisa que vocês, mas caso vocês não tenham, né, esse prato especial, vocês podem utilizar sem problema algum o prato do dia a dia, né? Normalmente o nosso prato do dia a dia, ele é branco ou então de vidro, não é mesmo? Agora, se ele for branco como o meu, por exemplo, esse daqui é o meu prato do dia a dia. Ele é branco, ele tem uma estampa. É importante que na hora que a gente for montar a mesa, a gente se atente a colocar, né, posicionar essa estampa de maneira adequada, que fique harmônico. Do mesmo jeito que eu colocar para o meu marido, eu vou colocar para mim também, porque senão a gente coloca um prato de um lado da mesa assim e o outro assim, ó. E aí não fica bonito, né? Então são pequenos detalhes na hora que você vai montar a mesa que são importantes e que a gente tem que considerar. A gente já não está no mês da virtude da ordem, então que a gente possa executar esta ordem em cada pequeno detalhe das nossas tarefas do dia a dia, se atentando também a esses detalhes que podem passar despercebido, parecem que não têm muita importância, mas ali também é uma forma de demonstrar o seu cuidado, a sua atenção. Você estava atenta na hora de preparar a sua mesa para o marido, ou depois também proporcionando aí para sua família, caso você queira, né? Você estava atenta, zelosa, atenciosa, posicionou tudo bonitinho, as coisas na mesma posição, né? Outra coisa muito frequente quando a gente vai posicionar a mesa, e às vezes a gente acaba não se atentando a isso, é com relação aos talheres, né? Como eu disse, eu não quero trazer aqui para vocês regras de etiqueta, não precisa se preocupar com isso agora, mas se atente a colocar os talheres na mesma posição, né? Se eu vou colocar o garfo do lado esquerdo, todos os garfos da mesa eu coloco do lado esquerdo. Se eu for colocar a faca do lado direito, que todas as facas eu coloque naquela posição. Eu vou falar para vocês a posição certinha de cada coisa, sem muita neura, tá bom? Sem muita preocupação, mas para que vocês possam ir aí trabalhando, exercitando isso também na casa de vocês, combinado? E depois eu quero ver as fotos, né? Não hoje, que hoje à noite é dia de preparar o jantar e curtir com o maridão, mas tira uma fotinho antes do marido chegar em casa, da mesa lá arrumadinha, e amanhã você pode compartilhar aqui com a gente, ou então lá no grupo também do Telegram, e usando a hashtag, se você utilizar aqui, né, se você for compartilhar aqui no Instagram, utiliza a nossa hashtag Esposa e Mãe Feliz, que com certeza a gente vai ficar muito feliz de acompanhar aí vocês colocando essa tarefa em prática, tá bom? Se tiver também alguma dúvida que no final não conseguir esclarecer, pode mandar pra gente lá quando o grupo abrir na partilha ou aqui por direct que eu vou ajudando e orientando vocês, tá bom? Combinado? Então, é importante a gente se atentar nesses detalhes. Deixa eu pegar aqui, peraí. Outra coisa que a gente vai perceber e se preocupar é com o que a gente vai servir para bebida, né? Tem gente que bebe vinho ou cerveja, mas tem gente que não bebe só uma aguinha, um suquinho. Então, pense naquilo que você vai servir para beber, para acompanhar aquele jantar, e aí selecione o utensílio, digamos assim, a louça, né?
adequada para poder servir aquela bebida. Então, se for servir um vinho ou uma cervejinha, eu recomendo que vocês utilizem uma taça. Essa daqui é de vidro, não é nada muito rebuscado. Eu até tenho ali, mas eu quis trazer essa, porque às vezes o que a gente tem é a taça de vidro em casa. Então, não precisa se preocupar. Não deixa ela, tira ela lá do armário, coloca ela para uso, né? Claro, limpa e tudo mais. Mas vamos utilizar as nossas coisas, não só guardar elas para dias muito especiais, mas utilizá-las também ao longo do nosso dia, nesses momentos especiais para a nossa família, para o nosso esposo. Então, se vocês forem servir alguma bebida alcoólica, alguma coisa assim, eu recomendo utilizar uma taça. E se vocês forem servir suco, ou água, ou refrigerante, não sei o que vocês bebem aí, então vocês podem utilizar também uma taça colorida, se vocês tiverem, ou mesmo o copinho normal lá, super simples, de vidro, né? Só se atente em separar um copinho que não esteja lascado, que não esteja quebrado, rachado. Primeiro porque é perigoso, né, utilizar os utensílios assim. E segundo que você está preparando tudo com muito carinho. Então, tente observar aí das coisas que você já tem, aquilo que está melhorzinho e pegue para colocar em uso. Combinado? Estamos combinados? Se estamos combinados, coloca um joinha aí para eu poder ver. Porque como eu não consigo ler, eu preciso saber se vocês estão gostando. Então, coloca um joinha. Porque aí o joinha eu consigo identificar aqui que vocês estão curtindo, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que a gente pode pensar também, para diferenciar, né? O que normalmente diferencia um jantar especial de um jantar comum do dia a dia? Normalmente a gente prepara uma sobremesa, não é mesmo? Quando tem alguma coisa especial ou uma visita, a gente quer preparar sempre uma sobremesa. Então, se vocês vão fazer um jantar especial para o marido, pensem aí numa sobremesa que o marido gosta de comer e que pede às vezes muito para você fazer e que com a correria do dia a dia você não consegue fazer. Então se esforce, tente pelo menos fazer a sobremesa, né? E aí você pode utilizar também essas tacinhas. Todo mundo tem, depende aí do jogo que você tem em casa, mas todo mundo tem uma tacinha, né? Um potinho ali de sorvete, um potinho de sobremesa, para poder servir ali essa sobremesa especial para o marido e contribuir também com todo esse clima de jantarzinho especial para vocês. Então, algumas outras coisas que vocês também podem se atentar na hora de colocar a mesa, eu sempre recomendo que vocês não deixem a comida na panela, sabe? Tente colocar... Cadê? Trouxe aqui. Tente colocar, você pode até utilizar esses bolzinhos, né, que às vezes vem com jogo. Então coloque aqui uma porçãozinha de arroz, uma porçãozinha de farofa, coloque a batata frita, se vocês forem fazer, né, ou os legumes, numa travessa, né, de vidro, enfim, num pirex, algo que seja bonito e que você possa trazer à mesa. Por quê? Você quer proporcionar para o seu esposo um jantar agradável, onde vocês possam conversar, partilhar. Só que às vezes ele vai querer repetir, às vezes você vai querer repetir porque a comida vai estar muito boa, né? E aí vocês têm que levantar daquela mesa, ir até a cozinha e pegar ali, né, se servir novamente. Então hoje, nesse dia especial, convido vocês a utilizar, né, esses utensílios para trazer essa comida à mesa. Não precisa trazer todo o arroz da panela, né? Mas você pode botar ali uma porçãozinha para caso vocês queiram repetir, vocês já terem ali a mesa e não precisarem levantar e ir até a cozinha novamente para se servir. Isso vai facilitar ali esse momento fraterno, esse convívio, né? E impedir essas interrupções que às vezes a gente não percebe, mas que acabam ali cortando a conversa. Às vezes no meio da partilha, o seu esposo começando a conversar com você, você vai lá e levanta para repetir. Então, para evitar essas interrupções, é importante a gente se atentar também a trazer essas reposições, digamos assim, essas porções extras, para caso a gente queira repetir, que já esteja ali tudo à nossa mão, certo? Olha, eu não sei quanto tempo que tá indo. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, peraí. Ah, tá bom. Temos tempo ainda.
Temos tempo. No final, para quem não conseguir assistir tudo, a live vai ficar salva aqui para vocês assistirem com calma, tirarem algumas dúvidas também na hora de montarem aí a mesa, tá bom? E não precisam se preocupar com isso. Mas, então, a gente já viu toda a questão de utensílios, né? O que a gente pode utilizar de louça, de talheres, de copos, de tacinhas de sobremesa e tudo mais. Agora, o que eu também sempre recomendo e sempre faço aqui na minha casa é que você também se preocupe em fazer uma decoraçãozinha. Não precisa ser nada muito rebuscado, não, tá? Pode ser com as coisas que você já tem em casa. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre como que vocês podem fazer essa decoraçãozinha e levar em conta alguns pontos muito legais para vocês. Aí para proporcionar ao seu marido um momento realmente muito especial para você e para o seu marido, né? Bom, a primeira coisa é tentar decorar com umas florzinhas, né? Então podem ser florzinhas naturais em potinhos assim de vidro, podem ser florzinhas também artificiais, não tem problema, tá vendo? Basta que você se atente ali, veja o que você já tem em casa e bote ali, né, para decorar de forma harmônica, bem bonitinho, para ficar algo belo também, né? Proporcionar ali esse carinho, essa atenção extra, digamos assim, na hora de montar a mesa. Se você não tem nada para decorar, não deixa de fazer por isso, tá bom? Faz com o que você tem em casa e na próxima vez você já vai pensando o que você pode aí acrescentar para poder dar esse ar diferente, esse ar especial àquele momento. Tá? E você pode utilizar também, as meninas vão ensinar a fazer umas decoraçõezinhas lá no grupo, então quem não tem muita ideia pode ir lá no grupo acompanhar, que vai ser muito bacana. Vocês podem utilizar também vidrinhos, né, com as florzinhas dentro, tá vendo? Super simples, um vidrinho, uma florzinha já dá uma outra cara, né? Também tem algumas plaquinhas dessa, essa daqui já fica até escrito IIT, um coraçãozinho. Por quê? É o nome do meu marido, a inicial, né, do nome do meu marido, a minha. E aí, sempre que eu vou montar a mesa, eu utilizo ali essa plaquinha ou algumas outras coisas. E você também pode fazer uso, né, de uma velinha, né, num potinho, uma vela, botar ali, acender para dar aquele charminho. E se você não tiver um potinho, só tiver a vela, por exemplo, você pode utilizar um potinho mesmo de tempero, né? Por exemplo, esse daqui, às vezes que vem uma geleinha, a gente guarda, né? Quando acaba, você pode, colocar a vela aqui dentro e utilizar dessa forma, não fica feio, é de vidro, então você só se preocupa em tirar, né, aquele rótulo, óbvio, tá certo? E você pode até utilizar uma fitinha passando aqui para fazer um lacinho, né, para dar uma graça, alguma coisa assim. Mas o que eu queria falar para vocês? E outra coisa que eu também incentivo que vocês façam é trazer coisas particulares, né, por exemplo, para quem é católica, você pode trazer, por exemplo, uma cruz, né? E aí faz ali uma decoraçãozinha de uma cruz com a florzinha, tá vendo? Outra coisa que você pode utilizar também são pequenos ícones, tá vendo? Para poder decorar a mesa. Coloca assim de ladinho, né? Do ladinho, perto da onde vai ficar a reposição das comidas e tudo mais. E assim você vai ali incorporando também esses itens, né, religiosos, até para poder você realmente proporcionar para o seu esposo que ele possa entender que não é algo só sentimental, porque você ama muito ele, mas porque você de fato o ama, porque você ama a Deus e porque você acolhe ali a sua vocação e se dedica, né, se entrega nessa vocação e atenta ali a cada um dos detalhes. Então, por exemplo, esse íconezinho aqui foi o ícone que a gente deu de presente, eu e meu marido, né, para os nossos padrinhos de casamento, a gente guardou um. Então, vira e mexe nas nossas comemorações, assim, todos os meses, né? O dia que a gente faz,
que a gente se casou, todos os meses eu faço um jantarzinho especial e eu sempre estou utilizando. Você pode também botar uma imagem do santo de devoção de vocês, ou então do padroeiro do matrimônio de vocês, ou também pode utilizar, né, um porta-retrato com uma fotografia, né, para dar aí todo esse clima romântico, né, especial ali naquele jantar. Então, tem coisas que você já tem na sua casa e é só usar a criatividade e colocar tudo isso em prática. Outra coisa que você pode utilizar também, por exemplo, caso você tenha, ou comprar flores naturais, ou se você tiver essas florzinhas assim, artificiais, só que não tem um vaso, você pode utilizar uma jarra de suco, né? Uma jarra transparente, ou então de louça bonita, para poder colocar ali e aí pôr na mesa e aí incrementar essa decoração, certo? Caso você tenha também, você pode ainda utilizar, por exemplo, uns joguinhos, né, de suplá para poder decorar ali o prato. Eu vou colocar aqui com e sem suplá para vocês verem, tá bom? E também, caso vocês também tenham e queiram usar o guardanapo de tecido com o porta-guardanapo, né? Esse daqui é um joguinho do porta-guardanapo com o suplá, e aí fica combinando, bonitinho. Mas se você não tiver o guardanapo de tecido, não tem problema. Você pode usar o guardanapo normal, só dobrar ele de um jeito bonitinho, e aí na hora que for posicionar na mesa, também se atentar à mesma coisa do talher. Se todos os guardanapos vão ser posicionados no mesmo lugar, se a dobra vai ficar bonitinha, você não precisa só destacar às vezes o papel toalha, né? E colocar lá o papel toalha de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Você pode dar uma dobrinha, faz um triângulo, faz um coração. Depois aqui nos stories eu vou compartilhar com vocês uma imagem que ensina a fazer uma dobradura em formato de coração com o guardanapo de tecido, mas vocês podem reproduzir com o papel toalha ou com guardanapo de papel normal, tá bom? Usem a criatividade de vocês e não deixem de fazer algo bonito, algo especial para o seu esposo se você não tem algum desses itens. Faça com que você já tenha em casa, coloque em prática, proporcione o melhor com que vocês têm ali para o seu esposo, tá certo? Para que vocês tenham esse momento agradável. Perfeito, muito bem. Então agora, eu trouxe aqui um outro íconezinho de Santa Giana, ó, que eu também utilizo bastante. Bom, então perfeito. Agora eu vou montar aqui para vocês um exemplo, né, de mesa. Peraí. Enquanto isso, digam aí se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. Eu quero saber. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Bom, eu vou usar até a louça do dia a dia para que a gente possa... Não, na verdade eu vou usar uma de cada, peraí. Para que vocês possam entender e visualizar realmente. Opa, deixa aqui. Bom, uma outra coisa que eu não falei e que é importante a gente se atentar também é com a toalha da mesa, né? A gente tentar ver das opções que a gente tem, uma que não esteja manchada ou rasgadinha na ponta. Se a gente tem uma toalha de mesa que a gente só guarda para usar nos dias importantes, tira ela hoje, né? Deixa ela aberta, sacode ela para tirar aquele cheirinho de guardado, ou se der, dá uma lavadinha e use essa toalha bonita, importante aí, especial que você tem para esse momento também, tá bom? Então eu coloquei aqui uma toalha de mesa e quando a gente usa a toalha de mesa, a gente não usa o jogo americano, ou uma coisa ou outra, tá bom? Mas a gente pode utilizar sim o suplá se a gente tiver. Tá? Esse daqui é até de crochê, ó, é algo que você mesmo pode comprar, pode aprender e pode fazer, tá certo? Então, não é difícil, é bem bonito, né? E você pode aí decorar sua mesa, botar ali bem bonito, até com algo que você mesmo fez, vai ser mais especial ainda. Então, a gente coloca ali a toalha de mesa, eu não sei se tá dando para vocês verem aí, vê se tá dando para ver, senão eu desço um pouquinho a câmera para poder... que fique mais fácil para vocês visualizarem. Coloquem aí se tá dando para ver, que eu vou
qualquer coisa eu ajeito aqui, tá bom? Bom, então, colocou a toalha de mesa, a gente vai colocar o suplá. Deixa eu ver mais perto, peraí. Dá sim, dá sim. Então tá bom. Então, beleza. Então, você tá dando pra ver, ótimo. Ó, alguém perguntou aí se em bancadas pode usar jogo americano. Pode usar jogo americano. Se você tiver aquela bancada de cozinha americana, você pode usar o jogo americano. Não tem problema nenhum. Até na mesa de jantar, a gente usar o jogo americano. Eu até trouxe aqui pra vocês. Peraí. Ui, ok. Até trouxe aqui pra vocês, por exemplo, um joguinho americano, tá vendo? A única coisa é que se vocês forem usar o jogo americano, não utilizem a toalha de mesa, ou uma coisa ou outra, tá bom? E também se atentar, por exemplo, não quero usar a toalha de mesa, Thaís, eu quero usar o jogo americano, mas aí eu quero usar um suplá também. Observe se o tamanho do suplá vai ficar proporcional, se as cores vão ficar harmônicas, às vezes não combina, por exemplo, esse tecido, né, aqui que é um pouco mais rústico, com esse crochêzinho, né, que é algo mais delicado. Então, leve esses pontos em consideração na hora de montar a mesa, tá bom? E aí, você coloca ali o suplá, né, e aí, por cima, você vai colocando a sua louça. E aí, você pode, por exemplo, dependendo do que você for servir, utilizar só o prato raso. Se você for servir, por exemplo, uma entrada, algo mais especial, assim, aí você pode utilizar também o prato de sobremesa sobre o prato aqui para poder servir uma entrada, mas normalmente no jantar, assim, do dia a dia, a gente não faz nada disso, né? E então, eu recomendaria você se preocupar mais com o prato raso e o prato fundo, caso você vá servir algo que tenha um molho ali, uma massa e tudo mais. E aí, dessa forma, você pode posicionar aqui o prato fundo sobre o prato raso. É importante nessa hora a gente se atentar, se a gente for posicionar duas coisas, se atentar se um prato não ficou muito para um lado ou muito para o outro, né? Tentar ali centralizar, deixar tudo mais harmônico possível. E aí, depois disso, né, você vai vir servindo. Eu vou deixar aqui o prato fundo, né, caso a gente vá servir aí alguma coisa com molhinho, tá? Para vocês entenderem como é que fica aqui. E aí vocês vão precisar, como aqui não é espelhado, né, é espelhado na verdade, vocês vão precisar adequar aqui a posição das coisas quando vocês forem reproduzir. Então, se atentem no que eu vou falar, prestem atenção no que eu vou falar, e aí na hora de posicionar a mesa, vocês colocam assim certinho. No final da live também eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui no Stories para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tirarem um print e aí na hora de montar a mesa reproduzir com a foto, tá? Então, tendo feito isso, qual é o próximo passo? A gente vai posicionar aqui os nossos itens de bebida, né? Utensílios de bebida. Então, se eu for servir algo como um vinho, alguma coisa assim importante, eu venho aqui e posiciono. É sempre importante a gente dar uma opção para água, trazer a água para a mesa, porque às vezes a gente tem sede de água, né? Então, traz a opção, né? Coloca aqui duas coisas para você sempre ali ir realmente bebendo uma aguinha de vez em quando e tudo mais. Então, se você for utilizar as taças, os copos, elas ficam sempre do lado direito, em cima aqui do prato, né? Tem o prato posicionado na mesa e os copos aqui do lado direito. Caso você não vá servir a bebida alcoólica, então você pode colocar ou dois copos diferentes, ou então uma taça e um copo, para poder servir o refrigerante ou o suco e a água. Né? Então, posicione aqui nessa lateral direita em cima do prato, tá bom? Outra coisa, próximo passo que vocês precisam se atentar são os talheres. Se eu for servir alguma coisa com um caldinho, com um molhinho, é interessante a gente trazer a colher, tá bom? Mas se não for servir algo com o molhinho, não precisa então nem do prato fundo e nem da colher.
E aí, vamos supor que vocês não vão fazer nada com molho e tudo mais, e vão fazer só aquela refeição normal, né? Arroz, feijão, uma carninha e o acompanhamento. Então, garfo e faca, faca sempre com essa parte da serrinha para dentro do prato, como se fosse aqui, ó, para dentro do prato, tá vendo? Então, ela vai ficar sempre do lado direito, aqui junto com os copos, tá? E o garfo sempre do lado esquerdo. Então, na hora de você montar o seu lugar na mesa e o lugar do seu marido, tente reproduzir essa mesma organização da mesa também de cada um dos dois lados. Agora, você vai precisar pegar essa organização do jeito que tá para você, ir lá até o lugar do seu marido e posicionar as coisas da mesma maneira. E dessa forma vai ficar, por exemplo, se a minha faca tá aqui desse meu lado direito, do lado do meu marido tem que ficar também do lado direito dele. Então aqui, olhando o contrário, vai ficar do lado esquerdo, entendeu? Então pratiquem, pegam, montem um lugar se tem dúvidas, vai até o lugar, né, a cadeira do marido e montem igual daquele jeito, que aí não tem erro, tá bom? Que vai ficar tudo bem bonito, bem harmônico e muito especial para esse momento. Tendo feito isso, então, aí você pode fazer aí as suas decorações, né? Colocar aí a florzinha, você pode colocar também, né, a vela. Vou botar essa daqui. Você pode botar o seu ícone, ou então o porta-retrato, né, romântico. E aí, assim, você vai montando ali, realmente, a sua decoração da mesa, né, uma plaquinha. E aí, assim, você vai montando aquela decoração nesse espacinho que ficou entre o seu prato e o prato do seu marido. Ou então na lateral da mesa, né? Onde a gente não consegue ocupar a mesa toda, com dois lugares, né? A gente coloca ali na lateral. Se for um balcão de cozinha americana, você pode ali tentar observar se tem algum espacinho sobrando, se tem alguma coisa que fica normalmente ali. Por hoje, tira, né, esse eletrodoméstico, aquele potinho de tempero, tira, coloca ali em cima da bancada da pia e depois você volta, mas aí utiliza aquele espaço realmente só para o jantar de vocês, só para aquele momento agradável e aí coloque ali uma decoraçãozinha, tá certo? Caso você vá servir também o prato fundo com o molho ou a massa, aí é interessante, como eu disse, colocar na mesa também a colher. E é onde que a colher vai? Ela vai aqui ao lado da faca. Depois da faca, né? Primeiro a faca, mais pertinho do prato, e a colher vai aqui, ó, depois, né? Logo depois do lado da faca, tá bom? Normalmente a gente vê algumas mesas com a colher aqui em cima, né, do prato, mas essa colher que fica aqui em cima não é a colher que a gente vai utilizar na refeição, tá? É a colher que a gente vai utilizar na sobremesa. Se você quiser colocar, você pode também colocar. Ou então você pode trazer essa sobremesa, né, junto, essa colherzinha junto com um potinho de sobremesa depois. Depois que acabar o jantar, você tira ali toda aquela louça e traz a sobremesa com os potinhos de sobremesa. Não precisa ficar nesse momento aqui na mesa. Mas o que eu quero falar para vocês? O guardanapo, né? O guardanapo, se você tiver um de tecido, eu vou ensinar aqui para vocês, né? Então, vocês pegam o tecido, abrem, e aqui no meio vocês vão pegar um pontinho e segurar. E aí ele vai ficar caidinho assim. E aí é só vir com o porta-guardanapo, colocar ele aqui e pronto, né? Já tá ali uma opçãozinha, tem outras formas também, mas já tá aqui uma opçãozinha para você montar a sua mesa. Se você utilizar o guardanapo de tecido, o guardanapo ele normalmente vai aonde? Vai ou em cima do prato, dessa forma aqui, ó, né? Ou então assim também, pode ser, tá bom? Ou então, ou em cima do prato, ou então aqui ao lado do garfo, né? A colher vai ao lado da faca, se a gente for utilizar, e o guardanapo ao lado do garfo. Então, se vocês forem utilizar o guardanapo de tecido, tem essas duas opções. Se vocês forem utilizar o guardanapo de papel, acabou que eu nem peguei aqui, só tem
nem peguei aqui para trazer para vocês. Mas se vocês forem utilizar o guardanapo de papel, façam uma dobradura bonita e aí podem colocar ou sobre o prato também, ou aqui ao lado, ou até mesmo embaixo do garfo. Que aí vai ficar bem bonito e bem especial aí pro marido, para você, para esse momento agradável de vocês. Caso vocês vão preparar um café da manhã, tá bom? Então, basta que vocês utilizem o pratinho simples, né, de sobremesa, ou café da manhã, ou então também o lanche à noite, tá? Então, vocês utilizam o pratinho de sobremesa, colocando aqui também ao centro e fazendo a mesma coisa, né? Podem colocar aqui o guardanapo sobre o prato e tudo mais. E eu convido ainda vocês a fazerem uma coisinha extra, né? Vocês podem também fazer uma cartinha ou escrever um bilhetinho e posicionar ali para que quando seu marido sentar no lugar dele, ele leia aquele bilhetinho, aquele recadinho super fofo e aí já comece aí realmente a fomentar esse amor, essa delicadeza, essa sua preocupação com esse momento, tá bom? Se você for preparar um lanche ou então um café da manhã, aí os talheres, é recomendado que você utilize os talheres de sobremesa, né? Que normalmente são aqueles garfinhos, aquela faquinha e a colher menor, tá bom? Então se atente também a adequar uma coisa com a outra, combinado? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês não tiverem, quiserem fazer, né? Procurem na internet fazer o guardanapo, o suplá, não hoje necessariamente, mas para as próximas vezes, né? E se atentem aí em preparar algo harmônico, algo bonito, para que vocês tenham realmente um momento muito bacana juntos. Agora eu vou aí para frente e aí eu vou tirar as dúvidas aí de vocês, se ficaram com alguma dúvida. Então comecem a colocar aqui que eu vou estar agora respondendo as dúvidas de vocês. Eu espero que de forma prática vocês tenham gostado, né, se atentado aqui a esses detalhes, tá bom? E aí possam realmente reproduzir na casa de vocês, tá certo? Então deixa eu ir aí para poder tirar as dúvidas. Maravilha. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Adorando. Pena que estou fazendo almoço. Lívia, vai ficar salvo, então depois você pode vir assistir, tá bom? Yara, gente, preciso renovar minhas louças. É muito importante, Yara, a gente se atentar em renovando as nossas louças conforme o tempo ele vai passando, né? Porque às vezes a gente tem 5 anos de casado e tem as mesmas louças do início do casamento e as coisas já estão meio quebradinhas, né? Meio descascadas, ou então o desenho que tinha no prato já até sumiu. Então é importante de pouco em pouco a gente ir fazendo essas alterações, tá? Mulher Ventura, tô amando todas as dicas. Ah, que bom. Adorei as dicas, deixa salvo. Vai ficar salvo, tá, Bárbara? Yara, pode usar raminhos de alguma erva, né, para poder decorar, além de ficar um cheirinho ótimo. Verdade, tem raminho de alecrim, tem outros tipos de raminho que você pode utilizar para decorar a mesa também. Você pode colocar nesses potinhos assim, né? E aí aqui dentro, aqui eu usei tipo uma palhazinha, tá vendo? Para poder, porque como é um buquezinho pequeno, ele não ia ficar tudo muito vazio. Então eu enchi de palha e coloquei o buquezinho aqui em cima. Mas vocês podem utilizar também um raminho de alecrim sobre o prato para decorar, não tem problema nenhum. Amarrar ali o alecrim no guardanapo ou de tecido ou até de papel também, tá certo? Dá aí um charminho. Ó, o pessoal tá falando aqui que faz suplá de crochê, então se vocês quiserem também comprar, podem aí entrar em contato com as meninas. Lívia, também preciso renovar as louças, então vamos se atentar a isso. Yara, manjericão, lavanda, verdade, bem lembrado. Bom, meninas, vocês têm alguma dúvida com relação à montagem da mesa? Querem sanar alguma dúvida? Ó, se não for algo com molho, usa-se o prato raso, exatamente.
Se não for algo com molho, usa só o prato fundo? Não. Se for algo com molho, a gente utiliza o prato fundo. E o normal, né, o adequado é utilizar o prato fundo sempre com raso embaixo, tá? Então, por isso que eu coloquei ali os dois. Caso você não utilize, não vá servir algo que tenha molho, aí você não utiliza o prato fundo, só o prato raso, tá bom? Deixa eu ver mais o que. Em bancadas, posso usar o jogo americano junto com o suplá? Então, a Carol tinha perguntado, né? Pode sim, Carol. Só se levar aqueles pontos em consideração para que fique uma combinação harmônica, tá? Deixa eu ver mais o que. Perfeito, perfeito. A live vai ficar salva. Amo esse tema, eu também adoro. Eu já fiz um curso, né, de mesa posta, então eu também dou aulas, ensino as meninas que querem aprender mais. Então, se vocês tiverem realmente alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E em breve a gente vai ter novidades sobre esse assunto, né, de mesa posta, de etiqueta mesa, como se portar a mesa, como adequar né, a mesa posta em algumas situações, enfim. Em breve, aguardem que em breve a gente vai ter novidades nesse assunto. Anotando tudo, acho que foi, né, gente? Se vocês têm alguma dúvida extra, depois vocês podem me mandar. Ah, qual prato? A Cássia tá falando, terei que refazer minha tarefa depois dessa live. Então eu quero ver, Cássia, colocando em prática aí, agora levando essas considerações aí, esses pontos em consideração. Quero ver a sua foto também. Lívia perguntou, qual prato para servir frios? Então, Lívia, normalmente, se você for colocar, por exemplo, um café da manhã ou então um lanche à noite, eu recomendo que você utilize o prato de sobremesa, tá bom? E aí, somente ele mesmo para poder realmente servir os frios. Por quê? Um ambiente, né, um momento de café da manhã ou de lanche, mesmo que seja um lanche à noite, né? Ele normalmente tem comidinhas menores, né? São frios, são pãezinhos, é um patê, uma torradinha, não é mesmo? Um ovinho mexido às vezes, né? Então, esse pratinho é mais adequado, o prato de sobremesa é mais adequado para esses momentos, para essas refeições, tá bom? Yara falou sobre utensílios para servir. Tem regra? Ah, não falei, né? Eu até trouxe aqui, por exemplo, um pegadorzinho e acabei que eu não falei. Bom, a única regra que eu peço que vocês se atentem vai cortar a live, mas não tem problema não, já tô encerrando, tá, meninas? A única regra sobre utensílios que eu peço que vocês se atentem é tentar colocar à mesa esses que são de inox ou os mais bonitos, porque senão vai acabar ficando um pegador vermelho, outra colher de tirar, né, o arroz roxo e depois uma faca para cortar carne amarela. Então, é importante se atentar a esses detalhes, tentar manter ali, naquilo que você vai trazer à mesa, esses detalhes harmônicos, né, se possível de inox ou algo que realmente deixe aquele ambiente ali, aquela mesa posta mais harmônica, mais combinando. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Se tudo der certo aqui, a live vai ficar salva. E se tiverem mais alguma dúvida ao longo do dia, podem ir mandando aqui direct ou perguntando também quando abrir o nosso grupo do Telegram. Se você ainda não fez parte do nosso grupo do Telegram, clica no link da minha bio e seja redirecionada para lá. Venha fazer parte aqui desse grupo de mulheres que buscam viver a sua vocação, né, na sua plenitude, dando o seu melhor a cada dia. E mais um convite que eu queria fazer para vocês todas que estão aqui, né, a minha querida amiga Jaqueline Bastos, que é coach de mulheres, está ao longo dessa semana fazendo um workshop sobre feminilidade. Então, se você quer também participar e conhecer, entender um pouco mais sobre como ser feminina, como viver essa feminilidade, também no link da minha bio tá lá um linkzinho, ainda dá tempo. Hoje começa o workshop, mas ainda dá tempo de você participar e fazer sua inscrição. É só clicar lá, já que também faz parte lá do nosso grupo, né? Ela tá lá também acompanhando e tudo mais. Então, vamos aí também fazer presença nesse workshop da Jaque, que realmente é um conteúdo maravilhoso. Então, e também
para finalizar total, quando você colocar a tarefa em prática do dia, poste aqui amanhã, né, ou ao longo da semana, poste aqui no Instagram, marcando o meu @ Thaís Abreu Organizer, hashtag esposa e mãe feliz, para que você possa, para que a gente possa acompanhar aí tudo isso que você está colocando em prática, todas essas dicas, enfim, todas essas tarefas em prática. Então, se tiverem dúvidas, podemos tirar dúvidas de vocês lá no grupo ou aqui no direct, tá bom? Ah, já que tá falando que é dia 29 o workshop. Desculpa, eu confundi, pessoal. Dia 29 o workshop, e não hoje, tá? Então é semana que vem. Então ainda dá pra fazer a inscrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, meninas. Hashtag esposa e mãe feliz com o acento no mãe, tá bom? E é isso. Um beijo, obrigada por vocês terem vindo, terem estado comigo aqui hoje. E se tiverem mais alguma dúvida e quiserem rever a live vai ficar salva também. Clica no aviãozinho que tá aqui embaixo e envia para suas amigas, né, para todo mundo colocar essas dicas em prática e começarem a preparar aí uma mesa bem bonitona aí pro marido, proporcionando aí um momento em família muito agradável. Tá certo? Então é isso, até a próxima live. Amanhã a gente tem live aqui também semanal, 8h30, tá certo? Então, espero vocês de novo aqui. Um beijo grande e até mais.